O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhes dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura dos Atos dos Apóstolos. Continuaremos com esta leitura durante todo o tempo pascal, até Pentecostes. E nós podemos continuar com a nossa reflexão. Nós ontem refletíamos a respeito de que Deus não é um adereço na nossa vida. Deus não é um penduricalho que nós acrescentamos na nossa vida. Deus não é um acréscimo, Deus não é um detalhe. Deus é o centro ao redor do qual a nossa vida gira. Deus é a base sobre a qual tudo que temos e somos é construído. Deus é aquele no qual somos, existimos e nos movemos. Por mais redundante que possa parecer, Deus é Deus. Deus é o nosso tudo. Pois bem, então, tendo em mente esta realidade, vamos então continuar a nossa reflexão. Precisamos então abraçar Deus de corpo e alma, abraçar Deus com toda a nossa vida e não apenas acolher Deus segundo as nossas comodidades, abraçar Deus segundo as nossas expectativas, mas abraçar Deus com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, com todo o nosso viver, com todo o nosso existir, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência, com todas as nossas forças. E nós vemos no Evangelho de hoje que Nicodemos isso não faz. O Evangelho de hoje, ele é a continuação do diálogo de Nicodemos. Diz lá, nós estamos aqui nos versículos de 31 a 36 do capítulo 3, mas todo este capítulo é este diálogo de Jesus com Nicodemos, que foi procurar Jesus à noite. Isto é, Nicodemos era um judeu versado nas leis judaicas, era um homem importante, era um homem que tinha muito a perder por causa de Cristo, e ele não estava disposto a perder nada por causa de Cristo. Ele estava disposto a acrescentar Cristo à sua vida, desde que isso não lhe levasse a perder nada. Ele estava disposto a fazer com que Cristo fosse uma realidade a mais, talvez a realidade mais importante, mas não a realidade por antonomasia. Isto é, ele não estava disposto a
colocar Cristo na sua vida e deixar que Cristo mudasse toda a sua vida, se assim isso lhe aprovesse. Ele não estava disposto, à custa da própria vida, a acolher Cristo. Se isso não o prejudicasse, se isso não comprometesse a sua segurança, o seu conforto, a sua fama, ok. Mas como Cristo era uma figura meio complicada na época, ele vai procurar Cristo às escondidas à noite, na calada da noite. Então percebe? Ele não está disposto a abraçar a fé de corpo e alma, ele ainda não tem fé. Ele não está ainda disposto de abraçar Cristo completamente, mas à noite, né? Desde que isso não o comprometa muito. Pois bem, se nós olharmos esta atitude de Nicodemos antes da ressurreição de Cristo, estamos no capítulo 3, então é um evento acontecido antes da ressurreição de Cristo. E se nós olharmos a atitude dos discípulos pós a ressurreição de Cristo, isto é, os discípulos, eles foram presos, os chefes do povo, os chefes do sinédrio, prenderam os apóstolos, eles foram libertos miraculosamente. Lembra que os guardas estavam à porta da prisão? Eles saíram, a prisão continuou fechada, os guardas estavam à porta e eles não viram nada acontecer. Eles foram libertos e eles voltaram para o templo para ensinar, para continuar falando a respeito de Cristo, mesmo sabendo que aquilo lhes traria problemas, mesmo sabendo que por causa daquilo eles teriam dificuldades, mas eles tinham abraçado Cristo completamente. Eles estavam dispostos a agradar a Cristo, mesmo que isso desagradasse os homens. Eles estavam dispostos a, por causa de Cristo, perder tudo. Por quê? Porque eles criam em Cristo, eles amavam Cristo, e eles sabiam que valia a pena, por causa de Cristo, tudo perder, porque existia um céu, uma grande promessa, né? Uma grande recompensa reservada para eles. E eles então são pegos novamente no templo, são levados à presença dos chefes do povo, e as autoridades judaicas repreendem. Versículo 28. Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Nós tínhamos proibido. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Percebe que o discurso dos apóstolos era um discurso politicamente incorreto. Eles iriam, se eles dissessem, se eles continuassem ensinando aquilo que eles estavam ensinando, eles atrairiam sobre si problema, porque eles estavam dizendo algo totalmente desagradável às autoridades judaicas. E o que é, diante desta palavra dos chefes da sinagoga, que tinham matado Jesus, eles sabiam que aquilo iria acontecer a eles também. Eles sabiam que eles iriam perder a vida, que eles também teriam uma morte dolorosa, que eles também seriam perseguidos, porque eles viram o que aconteceu ao mestre. E Jesus já havia dito que se fizeram isso ao galho verde, o que não farão ao seco? Se fizeram isso ao mestre, o que não fariam aos discípulos? Então eles sabiam. Então eu gostaria que quando você, ao ouvir isso, que você coloque na sua vida as situações em que por causa de Cristo
você vai perder algo, amigo, conforto, alguma popularidade, alguma segurança, não sei o que você pode perder por causa de Cristo, e você se sente tentado a querer o quê? Ou conciliar as coisas, ou negar propriamente Cristo na sua vida. Então, você, no seu casamento, que você tenta viver o seu casamento à sua maneira, por quê? Porque Cristo é muito exigente. Ora, Cristo era exigente aos apóstolos. Para que eles continuassem fiéis a Cristo, eles iriam perder a vida. Eles teriam não apenas uma vida sofrida, mas no fim eles iriam perdê-la de uma maneira dolorosa, como aconteceu a todos os apóstolos, com exceção de São João, porque assim foi a vontade de Deus, mas teve uma vida difícil. Ora, mas eles estavam dispostos a agradar primeiramente a Cristo, a fazer primeiramente a vontade de Cristo. Então pense você também no seu trabalho, quando você é tentado a, segundo a lógica do mundo, viver no seu trabalho e colocar Cristo de lado, porque se você for fiel a Cristo, você vai acabar, talvez, até perdendo o seu trabalho. Pense no seu namoro, pense naquilo, na sua maneira de ter lazer, você jovem, rapazinho, mocinha, que você quer ter lazer, você quer se divertir, segundo as modas atuais, você quer assistir o que a garotada hoje em dia assiste, você quer se vestir como a rapaziada hoje em dia se veste, e você percebe que se você quiser ser fiel a Cristo, você precisa estar disposto a perder algo, a ser diferente, a ser talvez aos olhos do mundo meio desagradável. Então, cada um aqui vai aplicando a sua situação de vida. Não espere você, por causa de Cristo, correr o perigo de perder a própria vida, de ter o pescoço cortado. Isso provavelmente não vai lhe acontecer. Mas situações bem concretas, em que você é chamado a testemunhar o nome de Cristo, e por causa de Cristo, perder algo. Pois bem, então diz então, que os apóstolos estavam ali, sabendo que algo de doloroso a eles aconteceria, e eles dizem o quê? É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, a agradar a Deus primeiramente, que agradar os homens. E diz que os chefes do sinédrio, que os chefes do povo, diante daquela determinação dos apóstolos, decidem matá-los. Meus irmãos, é interessante, né? Os chefes, a atitude dos chefes do sinédrio é a mesma com os apóstolos, a mesma que eles tiveram com Jesus. Isto é, eles viram agora um milagre. Como é que esses homens que estavam na prisão, trancafiados, com soldados à porta, como é que eles saíram com a prisão fechada? Foi uma ação miraculosa. Eles perceberam, e diante daquela ação miraculosa, o que é que eles fizeram? Eles recrudesceram, eles endureceram ainda mais. Isto é, aquela determinação em odiar a verdade, porque eles não estavam dispostos a se abrir à verdade. Quando esses mesmos chefes viram Lázaro vivo, ele que tinha sido morto e que já fedia, quando eles viram Lázaro vivo, o que foi que eles fizeram? Vamos nos converter? Não, eles decidiram matar Jesus, todo mundo vai se converter a ele. Então, diante da verdade, duas atitudes são possíveis: ou você se curva
a ela, então você conhece o Evangelho, você conhece a vontade de Cristo, você conhece os ensinamentos de Cristo e da sua igreja, e você se converte. Muito bem, Deus espera isso de mim, pois eu vou me esforçar para isso viver. Muito bem, Deus pensa o homem assim, Deus pensa a mulher assim, Deus pensa a família assim, Deus pensa o sacerdócio ministerial assim. Pois bem, eu vou me adequar, eu vou me encaixar no pensamento de Deus, porque importa agradar a Deus. Mas existe uma outra atitude, infelizmente possível, que é quando você conhece a verdade, você a odeia, você a renega e você a substitui por uma outra realidade criada por você. Então, os chefes do Sinédrio, eles viram aquele fato incontestável e eles odiaram a verdade, eles negaram a verdade e eles disseram: Jesus é mau e ele deve morrer. Isso é um dos pecados contra o Espírito Santo. Você conhece a verdade e você diz: não, isso é impossível de ser vivido. Hoje em dia, isso não pode ser assim. Ou, mas eu quero algo diferente para a minha vida. Eu sou o dono do meu corpo, minhas regras. Eu posso ser o que eu quiser. Que frase louca, né? Que frase louca. Eu posso ser o que eu quiser. Quem é que pode ser o que quiser? Mas bem, eu posso ser o que eu quiser. E aí eu mato a verdade e crio uma outra realidade a partir da qual eu começo a justificar toda a minha vida, como esses chefes do Sinédrio justificaram a perseguição e a futura morte dos apóstolos, porque eles negaram, eles mataram a verdade dentro de si. Meus irmãos, o Evangelho, a liturgia de hoje nos ensina então tantas coisas, mas nós poderíamos pegar alguns pontos. Talvez este primeiro ponto de abraçar Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele representa, tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele representa, tudo aquilo que Ele ensina, completamente, de corpo e alma, de não querer ser um Nicodemos que segue Jesus à noite, de não querer seguir Cristo e a sua igreja pela metade, mas de estar disposto a abraçar Cristo completamente e querer agradá-lo de todo o nosso coração. Importa obedecer, agradar a Deus antes que aos homens. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude, e é uma consequência desta, de abraçar toda a verdade, de estar disposto, por abraçar toda a verdade, de sofrer as consequências da nossa fé. Os apóstolos sabiam que eles iriam sofrer por causa de Cristo, que nós não tenhamos medo de sofrer por causa daquilo que cremos, por causa de Cristo e de tudo aquilo que nós cremos, que nós estejamos dispostos a não matar a verdade, porque o que existe, infelizmente, de cristão católico que resolveu negar pontos da nossa fé. Você se diz católico, mas você acredita no Espiritismo. Você se diz católico, mas eu acredito na reencarnação. Você se diz católico, mas eu acho que não há problema de você comungar se você é separado e recasado. Você diz que é católico, mas você tem uma vida homossexual. Você vive
com outra pessoa e você acha que isso é tranquilo, que não tem problema, que as coisas não se excluem, que você é católico e você até acha que pode comungar e acha que tais e tais passagens da Sagrada Escritura são antiquadas, são de antigamente e são muito abusivas, radicais, que não se adequam ao pensamento de hoje. Você se diz católico, mas você toma anticoncepcional, você usa o DIU, você usa a camisinha dentro do casamento, numa boa, porque na verdade você quem dita as regras. Deus é apenas um penduricalho, Deus é apenas um detalhe, Deus é apenas um adereço, Deus apenas é um enfeite a mais da sua vida, mas a vida é sua e nela você põe o que você quer, até o Deus, a sua imagem e semelhança. Meus irmãos, a fé apostólica é totalmente diferente disso que nós podemos observar no mundo atual. Eles aceitam Cristo com tudo aquilo que Ele é e com tudo aquilo que Ele ensina, e eles querem agradar a Cristo de todo o coração e agradar a Cristo primeiramente, antes que os homens. Peçamos a Deus então, meus irmãos, esta fé própria do ressuscitado, esta fé que o ressuscitado nos concede, esta força do Espírito que o ressuscitado nos concede, para que à maneira dos apóstolos nós possamos crer, viver e testemunhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.